além da noite ou o que nos reserva o dia seguinte. O título da obra, Além da Noite, não se articula diretamente a nenhuma das narrativas, podendo encontrar apenas numa passagem, na segunda narrativa, intitulada Família Cafundanga, página 93, e passo a citar. Bebi demais e soluçava uma palavra escura, um gole e mais outro, um sussurro sogrador que todos somos. Como as pressas, vamos para lugares quase nada, ou se entramos na noite, ou como vamos além da noite. Bem, encontramos o título apenas nesta passagem. O título Além da Noite constitui a íntima afinidade que o projetor da obra partilha com os mistérios da noite, com o porvir, com o que há além da existência, cujas vivências se refletem na vida das personagens na obra. José Cafalanga, embora não seja o personagem principal da trama, é o título da primeira narrativa que dá o pontapé de entrada desta obra, composta por duas narrativas. A narrativa conta a história de José Cafalanga, um cidadão oriundo da capital do Luena, província do Mochico, num período pós-guerra, que pelo desenlace da diégese e pelas descrições traçadas pelo narrador, estabelece um grau de semelhança com a história de guerra que assolou o país, devido ao próprio José Cafalanga, um soldado que perseguiu e deu fim ao louco João das Raivas, até próximo do Zenorte, quando a entrada da Zâmbia lhe abateu feitiço com uma bala impossível. Numa relação de analogia entre a realidade e a ficção, o louco João das Raivas possui traços psicológicos de uma personalidade real que marcou a nossa história. Referimos-nos ao Jonas Savimbi. E posso ler aqui uma passagem. O João tivera escapado de várias emboscadas. Após grandes perdas de homens, material e proventos, na derradeira batalha, estava literalmente destroçado, desfalcado de tropas. Tinha apenas uma saída: se entregar. O João disse: não me entregarei, e se necessário, morrerei como foram as minhas tropas em combate. Começava a perseguição, desconfiava-se que caminhava com a sobra de seus homens em direção à Zâmbia, não para se esconder, mas para reforçar o feitiço. Nessa toada de buscas e fugas, saiu uma bala que lhe atravessou o caminho. Depois, o rei das raivas sucumbiu. José Cafalanga foi o herói que pôs fim a uma emblemática figura de guerra, cuja sua morte efetivou a paz. Chegou do Luena como um esquecido, não possuía nada e vivia como se de um bandido se tratasse. Anda nas desbundas com as suas memórias de guerra que o levavam ao sofrimento, e estende-se com soldados e outras companhias na barraca do São Antônio Teixeira, bebendo cervejas para desenraizar-se das memórias da guerra, enquanto o chefe tira proveito disso com a honra de general. Os eventos se desenrolam numa nova Luanda, concretamente numa barraca ao redor do bar do São Antônio Teixeira. São Antônio Teixeira é um português com loja em Malange, que no ano de 1964 partiu para Portugal, fugindo de medo devido à revolta dos nativos. Volta para Luanda anos mais tarde e cria um negócio dos restaurantes. Joana João possui uma história de traumas. Joana João é uma personagem que também está na obra, pois vários amores já desfilaram na parcela de sua vida. Homens findados, entre milhares, desaparecidos nos confrontos da guerra, o passageiro que a deixou o terceiro filho, o sargento despedaçado num campo de mina, o marido que prometera 1000 dias para si, mais alguns bons mundos, e deixara sofrida parindo o sexto filho, até o general que tombara nos combates do Puma. Quer dizer, Joana João é uma mulher que vários homens passaram pela vida dela e prometeram e nunca ficaram. Agora, Joana João estava envolvida com Samuel. Samuel é um cidadão que nasceu no Luena na década de 80. Órfão de mãe, um homem derretido de amores pela dona Joana João. O que Samuel não sabia
mesmo sendo o narrador da história e personagem principal, é que João mantinha uma relação com o culturista Magreza, conhecido por Puto M, um culturista com os cabelos pintados de amarelo e as calças douradas, famoso por divulgar o estilo. O namoro de João com o culturista causou revoltas ao São Antônio, que lhe proferiu as seguintes palavras: João é uma mulher com tudo, tá certo, bonita, um par de peitos encorajadores, pernas lindas, tá certo, mas é velha, tem mais de 30 anos andando sobre o pirralho, está como este mundo, será a condição que lhes trouxe a guerra? O relacionamento de João com Samuel não caiu bem ao pai, pois a fogosidade de João já se tinha espalhado pela cidade. Logo, o pai de Samuel protestava de uma forma ferrenha o relacionamento do filho com a dona Joana. Este, ao recebê-la em sua casa no Ramiro, disse-lhe: não tem mais mulher nesse mundo aí para andar com aquela vagabunda. A gaja andou com a metade dos homens lá da samba, a encher a vida dele de filhos. Tem uma porrada deles que tu não sabes. Como vais sustentar? Com a tua sem vergonhice? O amor está ultrapassado, seu maluco. Aquela rabuda, o que ela busca são as conveniências. É uma velha, tem mais anos de vícios do que qualquer puta, ouviu bem? Bem, o filho, como já dominava toda a história de João, respondeu-lhe simplesmente: pai, eu me entreguei sem dó. O culturista Magreza, Puto M, estava envolvido em vários crimes ilícitos e Samuel apercebeu-se depois pelo pai que o seu rival, o culturista Puto M, com o qual não nutria simpatia, era afinal seu irmão e teve de ajudar a soltá-lo da cadeia, pois a prisão do culturista enlouquecia a solana Joana, que morria de amor pelo miúdo. José Cafangala é uma novela que faz uma leitura verossímil aos dilemas de nossos dias. A invasão dos outros modelos de vida por intermédio da televisão, que distorceu a nossa moral, o abandono dos ex-combatentes que libertaram a pátria e hoje são atirados à própria sorte, o volume gritante de prostituição nas ruas da cidade, o paradoxo de envolvimento de adultos com crianças e vice-versa, o envolvimento de artistas em negócios ilícitos, o ritmo da batida pudor que invadiu os ouvidos do mundo e outros assuntos que marcam o nosso dia a dia. Uma narrativa que nos leva a construir novas ideias sobre o passado e o futuro de um país que se quer melhor. Bem, esta foi a nossa apresentação da primeira novela. Vamos entrar agora para a última novela. O universo diegético de Família Cafundanga navega entre amores e desamores, entre a nostalgia de um passado marcante e as insistências de uma mãe preocupada com a continuação familiar de sua geração. Trata-se de uma novela de personagens, onde Família Cafundanga é apenas um título pretexto para desenhar a história. Uma história que nos conduz a mais atribuladas marcas do nosso cotidiano e de um passado que marcou várias gerações. Como na primeira narrativa, Família Cafundanga não é a personagem principal da diégese. Ela é contada a partir de um narrador homodiegético que vai descrevendo os dramas e as alegrias que marcaram a sua vida e o passado de um país que tenta se reconstruir dos escombros. Ao longo da narrativa, não notamos o nome do personagem principal da trama, apresentando-se simplesmente como papá, conforme chamado pela sua mãe, por ser xará do pai dela. Nós, para situar melhor o nosso discurso, decidimos atribuir-lhe o nome de Simão, por este ser o sobrenome da sua tia, irmã mais velha de sua mãe, com quem ele viveu. Bem, ao longo da narrativa, a segunda novela, o personagem, o narrador, não tem um nome. Então, a mãe negra, que é a mãe do narrador, chama-lhe de papá, por esta ser xará, não é do pai, da mãe, da negra. Então, nós atribuímos o nome de Simão, porque Simão é o sobrenome da família. Da família Júlia Simão. Simão é o pai, não é da mãe do narrador. E por ser xará da mãe do narrador, então, presumimos que seja mesmo Simão o nome do narrador.
Trata-se de uma novela, não é? De personagem, como eu disse. Bem, na primeira narrativa, Família Kafundanga apresenta-se, ao longo da narrativa, vai descrevendo os dramas, as alegrias que marcaram a sua vida. Ao longo da narrativa, Família Kafundanga apresenta-se como uma cantora e diva do samba que nos anos 60 e 70 levava o mundo a vibrar. Uma mulher que, apesar de sustentar uma vida acima dos 50, movia-se com uma gracilidade de uma garça como se tivesse menos de 30. Kavila Mongo, a segunda mulher da trama, que diverte o coração de Simão, o narrador, é uma poetisa adolescente, deslumbrada com a vida, que vê seu coração despedaçado após ter sido rejeitada por ter confessado o seu amor ao Simão, o narrador. A narrativa começa logo com um clima de tensão devido à chegada de Negra, a mãe de Simão, proveniente da aldeia, que exigira ao filho os netos, coisa que não passava sequer na sua cabeça. Quem lhe anda a contar que procura o filho? Afirmava ele. Bem, Negra, a mãe de Simão, notou pela idade que o filho não tinha mulher e nem netos, nem filhos, né? Então ela, preocupada, abandonou a aldeia e veio à cidade para exigir os netos, não é, que o filho podia lhe dar. Anos mais tarde, a mulher que Simão rejeitara, que é a Kavila, regressa de sua partida. Estava agora uma mulher adulta. Tinha publicado um livro e trazia consigo na bagagem 4 filhos. Correu na boca do povo que tinha se deitado com vários homens. Nesta altura, Simão não havia ainda se casado com ninguém. Apresentara a Kavila à sua mãe, Negra. E Negra fingia que não ouvia os boatos da futura nora, porque gostava dela e via nela a mulher que lhe daria a alegria dos netos que precisava. Em desfavor de Família Kafundanga, que sustentava uma vida acima dos 50 e nada tinha a dar ao Simão, pois já estava na fase da menopausa e não poderia mais dar os netos que a velha Negra precisava. Família Kafundanga é uma novela que se processa numa espécie de memória, onde o narrador faz recurso à analepse e à prolepse para melhor situar a história numa coloquial e poética linguagem, interpondo frases em quimbundo, não é, ao longo da narrativa. Vai narrando os fatos que marcaram sua vida e a vida do país no período antes e pós-independência. E aqui vai descrever as filas de abastecimento, as longas bichas que tinham de suportar para ter seu pão e água, os salários de miséria que não existiam, o desentendimento que ocorreu entre os partidos políticos após a independência, dando o surgimento das tropas de Cuba e do Zaire e mais tarde da África do Sul, deixando o país em cinzas. Por se tratar de uma novela de personagens, vários personagens desfilam no corredor da trama. A tia Júlia Simão, irmã mais velha de Negra, que foi consumida pelo gélido frio da doença de Alzheimer. O Adão Augusto de Dudas, o terceiro marido de Negra, que presumiu a sua morte com o desejo de um semba para o enterro. O Zagaias, que era primo de Família Kafundanga. O Juvenal Mendonça, melhor amigo de Simão, um astrônomo que morrera numa noite sem estar no firmamento e era filho de um guerreiro anticolonial. O Alex, o primeiro marido de Família Kafundanga, que se suicidara e deixara a família com distúrbios, e outros personagens que irão descobrir ao longo da trama. O narrador, numa espécie de labor estético ou de protesto, elege os bairros subdesenvolvidos para narrar os fatos. Por isso, bairros como Cuca, Sambizanga, Terra Nova, Mabores e outros aparecem na trama. Bem, eu não sei se foi a intenção do João Tala, não é, de escolher esses bairros para dar uma estética na obra, não é, ou mesmo ser um grito de protesto para dizer que esses bairros devem evoluir nesta era que nos encontramos. Então, há aqui duas possibilidades de análise, não é? Primeiro, é um labor estético, que cuida mais para via na Mabor do que na Manhã ou na Mutama, não é? Então, temos aqui essas duas linhas de pensamento.
O universo diegético transporta-nos para vários caminhos e levanta questões que ainda nos cobrem de receios e de medos. A problemática do fraccionismo, de 27 de maio, que dizimou vários intelectuais, as esburacadas estradas da capital, a falta de saneamento básico, a chuva que inferniza as ruas da cidade quando chove, a desvalorização dos nomes dos nossos heróis nas placas das ruas em detrimento dos estrangeiros e outros vários assuntos que a obra descreve. Estamos diante de uma narrativa que faz uma leitura semelhante ao nosso quadro social, porém, uma obra recomendada para quem gosta de literatura em estrito senso e quer ser contagiado pelo labor da palavra transfigurada. Bem, para terminar mesmo, a literatura é um lugar de imposições de verdades e esta foi a nossa imposição sobre a obra. E quem quiser discutir sobre ela, estarei disponível, mas aviso já que vou ganhar. Obrigado.